Então, Nutri, por que eu tenho que me preocupar tanto com o intestino? O intestino, eu sou suspeita para falar porque nutricionista sempre vai falar muito bem do intestino. E esse órgão, de fato, ele é muito importante. Muito importante porque ele é considerado o nosso segundo cérebro. Tanto que quando a gente tem uma prova para fazer, a gente tem dor de barriga. É uma resposta ao estresse, né, do nosso intestino. Então, um dos sintomas que a gente pode e deve cuidar é justamente dessa carga de estresse. O estresse, ele agride muito o nosso intestino e vai gerando toda uma cascata inflamatória. Mas por que eu tenho que me preocupar tanto com esse intestino? Os sinais que ele nos dá, tipo, as nossas fezes, ela diz muito sobre a gente, sobre o que a gente tem consumido, sobre se de fato a gente tem um supercrescimento bacteriano, se a gente está tendo disbiose intestinal, né? O que seria essa disbiose intestinal? É uma alteração da produção de bactérias no intestino. Um desequilíbrio dessas bactérias acaba gerando essa disbiose. E um sinal de disbiose é distensão abdominal, gases, aqueles arrotos, né, que a gente percebe que é estranho, que vem com um pouco de queimor, né, aquele pigarro na garganta, aquela dor, como se fosse um refluxo, né, gastrite. Então, assim, o nosso trato gastrointestinal, ele vai nos gerando sintomas e que a gente precisa ficar atento. Essa questão da disbiose intestinal, né? E o principal fator de causa de disbiose é o estresse, né? Mas o consumo exacerbado de produtos industrializados, né? E isso a longo prazo vai gerando, né? E a gente precisa ter cuidado com o consumo dos prazóis a longo prazo, porque eles causam disbiose. O consumo de antibiótico, então a gente precisa ficar atento, porque o antibiótico ele vai acabar matando as bactérias como geral. Ela não vai dizer eu vou matar as bactérias ruins, as bactérias do mal. Então ele acaba causando um desequilíbrio nessa microbiota intestinal e algumas intervenções nutricionais são fundamentais para o tratamento dessa disbiose, né? Algumas intolerâncias alimentares são uma das principais causas também desse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E a gente precisa ficar muito atento ao nosso intestino, porque ele é nosso órgão de barreira. Depois da pele, ele é o nosso principal órgão de defesa. É onde ele vai escolher quem é que passa e quem é que não passa, né? Então, você gerando uma cascata inflamatória crônica nesse intestino, deixando com que a permeabilidade intestinal aconteça, gerando com que fungos, bactérias mortas, que são os LPS, acabe gerando essa cascata inflamatória, fazendo com que o nosso corpo produza anticorpo para poder combater a isso, e muitas vezes ele vai acabar gerando anticorpos ao nosso próprio corpo, que nada mais seria do que a doença autoimune, que tem aparecido tanto ultimamente, gente. E a gente precisa ver o porquê disso, e muitas vezes está ligado a isso, né? Esse desequilíbrio dessa microbiota intestinal, esses alimentos ultraprocessados, repletos de açúcares, né? Vai acabar causando esse desequilíbrio dessa microbiota intestinal, e as doenças autoimunes é um reflexo também de tudo isso que a gente tem feito, do aumento do estresse da nossa população, da privação de sono, do nosso estilo de vida, do sedentarismo, né? E quais são as doenças autoimunes? Psoríase, lúpus, enfim, a gente tem várias que têm acometido bastante a nossa população, e a prevenção dessas doenças nada mais é do que cuidar muito melhor do nosso intestino, né? Cuidar muito mais da nossa alimentação, e a nutrição pode sim, de fato, melhorar muito a qualidade de vida, prevenir e tratar várias doenças. Então, o meu conselho, se você tem esses sintomas, se você sente que a sua saúde está debilitada, se você tem sintomas de cansaço, fadiga, indisposição, tem a suspeita de alguma doença autoimune, procure um nutricionista. Ele é o profissional capacitado para poder te ajudar e mexer na sua alimentação. Beijo da Nutri!